Olá, muito bom dia para você, que Deus te abençoe, juntamente com você, toda a sua casa. Nós temos a oportunidade de meditar na palavra de Deus, é sempre uma devocional, que assim compartilhamos a cada manhã e chamamos, de porções diárias da palavra. Eu quero hoje ler em Mateus capítulo 7, no versículo 21, lerei na Nova Almeida atualizada, está escrito: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui está o grande desafio para todos nós. A importância de sabermos que não é pelo fato de ter uma vida religiosa que a pessoa ela tem a condição de garantir a realidade da sua salvação ou a segurança da sua eternidade. Muitas pessoas estão equivocadas quanto a isso. Pensam pelo fato de fazer parte de uma determinada igreja cristã, evangélica, por fazer parte de uma denominação, por desenvolver uma vida religiosa, e aí pensam que isso já dá o direito de entrar no céu e morar com o Senhor eternamente. É importante que muitas pessoas estão equivocadas. Também a realidade que aqui o texto diz para nós não é porque uma pessoa, um determinado momento da sua vida, tenha frequentado uma determinada religião ou igreja e ela então se julgue também em condições de poder entrar no céu. Gostaria também de dizer a você que não é pelo fato de você ter uma vida aparentemente normal, boa, ajustada aos padrões da vida social, que você também está tranquilo para a eternidade. Muitas pessoas estão completamente enganadas, equivocadas, e muitas até mesmo reconhecem o desespero e a angústia em relação à eternidade, porque reconhece que não tem a salvação, apesar de tantas coisas boas que são realizadas. E aqui, o Senhor Jesus, então, ele, fechando o Sermão do Monte, ele estabelece a realidade daqueles que entrarão no céu. Mas ele faz uma advertência negativa primeiro, falando a respeito de pessoas julgando que pelo fato de proferir o nome do Senhor, elas estariam já com toda a garantia e o nome registrado no livro da vida, mesmo aquelas que têm cargo de liderança, mesmo aquelas que proclamam a palavra de Deus, mesmo aquelas que têm uma realidade de vida espiritual aparente. E aqui Jesus está advertindo para o engano dos falsos cristãos, falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, e assim então ele fala que não é pelo fato de desenvolver essa religiosidade que ela então terá a salvação garantida. É importante que quando nós seguimos lendo os versículos, percebemos que a realidade na vida dessas pessoas é que elas estavam numa vida pecaminosa voluntária. Era uma busca pelo pecado, era uma permissividade com o pecado, era um envolvimento no pecado, e essa pessoa não tinha qualquer tipo de arrependimento, não tinha qualquer tipo de preocupação com Deus e com a vida santa ou santidade, santificação, e a pessoa continuava vivendo desta forma. E Jesus, ele faz uma acusação seríssima. Ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é um pecado voluntário. É a pessoa que ela sabe o que é certo, mas ela faz o que é errado. Ela reconhece aquilo que Deus proíbe em sua palavra, mas ela faz justamente o contrário. Ela vive para satisfação de si mesmo e de uma vida pecaminosa. E aí então, o Senhor Jesus diz que aqueles que vão entrar no céu, e aí entra o lado positivo do ensinamento de Jesus, é o reforço que ele faz, são aqueles que vivem para agradar a Deus, os que fazem a vontade de Deus. E é importante, porque quando nós entendemos que a vontade de Deus é soberana, nós vamos entender que a nossa vontade ela é secundária. A nossa vontade, ela todo dia, em todo momento, em todo lugar, em todas as circunstâncias, a nossa vontade tem que estar debaixo da vontade de Deus, submissa à vontade de Deus. E quando nós olhamos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele fez foi isso. O momento mais difícil do ministério terreno de Jesus
quando ele estava para ser preso, torturado, julgado, condenado à morte, crucificado e morto. Ele então disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Ele orou 3 vezes nessa direção, porque não estava fácil. Humanamente, no Jesus homem, estava sendo um momento muito difícil. Então, sabemos que muitas vezes a nossa vontade quer prevalecer, a nossa vontade quer imperar, a nossa vontade quer dominar, mas precisamos deixar que a vontade de Deus prevaleça sobre nós, para que tenhamos a condição de entrar no céu. Foi isso que Jesus deixou aqui registrado, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, fazer a vontade de Deus está diretamente relacionado à obediência, à submissão, à renúncia e uma vida cada dia mais em conformidade com Jesus Cristo e com seus ensinamentos. Então, que Deus te abençoe, que você viva seguro da eternidade, não por engano, não por ensinamentos enganosos, falaciosos, não por uma realidade de achismo, mas que você tenha a tranquilidade, a certeza da vida eterna pautada em Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, nós somos gratos pela Tua palavra. Obrigado porque Jesus Cristo veio para trazer a salvação e a vida eterna para nós. Obrigado, Deus, porque podemos, neste mundo, viver com segurança e saber que nós não estamos pautados em ensinamentos enganosos, equivocados, mas, ó Deus, estamos aqui passando com a segurança de que estaremos na eternidade com o Senhor. Não porque temos méritos, não porque nós somos bons, mas porque nos arrependemos e reconhecemos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Pedimos que nos ajude também para alertar as pessoas à nossa volta, sejam da nossa família, amigos ou pessoas que nós nem conhecemos, a respeito da necessidade de viver seguros em Cristo. Assim pedimos, oramos em Cristo Jesus. Amém. Um abraço para você. Fique na paz.